Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? A gente está falando aqui com o professor Elias de Matemática. E, pessoal, dando aí continuidade, tá? Aos nossos estudos sobre unidades de superfície. Hoje nós vamos trabalhar com a área, tá? De figuras planas, beleza? Já que a gente já viu a ideia, né, de superfície, a gente viu que toda a superfície tem área, tá? Hoje a gente vai aprender a calcular a área de algumas figuras geométricas que vocês já conhecem. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente vai calcular a área de algumas figuras planas, tá? Então, acredito que vocês já tenham calculado essas áreas também no ano passado. Beleza? Bom, áreas de figuras planas, pessoal. A primeira figura plana que a gente conhece aí é o quadrado, tá? Lembrando que o quadrado é uma figura geométrica, beleza? Como a gente está trabalhando com figuras geométricas bidimensionais, aqui eu só coloquei, tá? O Azinho aqui e o Azinho aqui. Lembrando que esse A é um elemento genérico, tá? E quando eu quero calcular a área do quadrado, o que eu faço? Eu faço lado vezes lado. Galera, esse A aqui, ó, que está aqui, ele está representando o lado, tá? E aí você pode me perguntar, professor, por que você está representando o lado do quadrado por A? Bom, para dizer que esse A aqui pode assumir qualquer valor. Ele pode ser 3, ele pode ser 5, ele pode ser 7. Então, na matemática, quando a gente vai calcular, né, determinada área de um objeto, tá? Para que tenhamos a possibilidade de calcular para qualquer tipo de área, o que a gente faz? A gente usa um elemento genérico, que normalmente é a letra, que a gente chama de variável, tá? Então, a área do quadrado nada mais é do que lado vezes lado ou o lado ao quadrado, beleza? Então, para determinar a área do quadrado, basta multiplicar essas duas dimensões aqui, tá? Lado vezes lado. Tudo bem até aí? Bom, o primeiro exemplo diz assim, calcule a área do quadrado, tá? Para A igual a 12 centímetros. Então, aqui eu tenho aquele mesmo desenho e ele está dizendo para mim que o A, tá? Que no caso aqui representa o lado desse quadrado, beleza? É igual a 12 centímetros. Tá vendo? Ele me deu uma unidade de medida. Como que eu faço para calcular a área do quadrado? Bom, a gente viu que a área do quadrado, pessoal, é igual a lado vezes lado, não é isso? A gente viu isso lá atrás. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar A vezes A. Lembrando que esse A aqui, ó, é igual a 12 centímetros e esse A aqui é igual a 12 centímetros, beleza? Então, a gente faz a multiplicação primeiro de 12 vezes 12, tá? 12 vezes 12, pessoal, se vocês fizerem um cálculo aí, vocês vão ver que é 144. Olha só, o que aconteceu? Ó, o centímetro apareceu duas vezes, então eu vou fazer centímetro vezes centímetro. Então, vai dar centímetro ao quadrado. Então, você vai copiar, tá? Essa medida aqui e vai colocar o quadrado aqui em cima. Por que está elevado a 2 aqui? Simplesmente, pessoal, simplesmente porque essa figura é bidimensional, beleza? Por isso que você tem esse expoente 2 aqui em cima, ok? Bom, área do retângulo, pessoal. Retângulo é uma figura geométrica que tem dois lados, né, paralelos, beleza? Então, aqui, ó, igual a esse, tá? Para calcular a área do retângulo, o que a gente tem? A gente tem comprimento vezes a largura. Bom, o A aqui, pessoal, está fazendo o papel do comprimento. Tudo bem? E o B está fazendo o papel da largura. Novamente, a gente está usando o A e o B como elementos genéricos, tá? Para representar um valor numérico. Lembrando, esse A e esse B podem assumir qualquer valor. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos lá? Bom, calcule a área do retângulo para A igual a 12 e B igual a 6 metros, tá? Então, a unidade que está em metro, ó, o A aqui vai ter que ser igual a 12, tá? E o 6 aqui vai ser igual a 6 metros. Bom, a gente viu que a área do retângulo é o que, pessoal? É base, no caso A, vezes B, tá? Base vezes, ou melhor, comprimento, né? Vezes a largura. Então, a gente vai fazer 12 vezes 6, a gente vai multiplicar o 12 pelo 6. 12 vezes 6 vai dar 72, tá? E m vezes m vai dar m ao quadrado. Então, a área do retângulo, cujo comprimento é 12 e a largura é 6, é igual a 72 metros quadrados. Você não pode esquecer de colocar essa unidade de medida, porque ele está te dando a unidade de medida. Beleza? Vamos lá, pessoal. A próxima área que a gente tem aqui é a área do triângulo, tá? Lembrando, todas as figuras geométricas aqui, elas têm altura, tá? Então, aqui, ó, pessoal, você pode dizer que é a altura do retângulo, tá? Assim como eu posso dizer que aqui é a altura do quadrado.
tá? Eu não falei disso, mas esse lado aqui também pode ser chamado de altura, ok? No caso do quadrado, tá? A altura é o mesmo, né, que a base. Lembrando que a altura a gente representa pela letra H, tá? Na maioria das vezes. Então, pessoal, bom, vamos calcular a área do triângulo, tá? Pessoal, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Se você assim, professor, mas é igual a área do retângulo. Por que eu estou dividindo por 2? Olha para a seguinte situação, desenha um retângulozinho aqui. Eu sei que não está bonito, tá, pessoal? Mas é porque realmente é difícil desenhar na mesa digitalizadora. Bom, se eu dividir esse retângulo aqui no meio, ó, o que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui bonitinho, peraí. Eu pego esse retângulo e divido ele no meio. O que acontece? Eu vou ter dois triângulos, não é isso? E aí, o que acontece? Bom, eu consigo, então, determinar a área do triângulo através da área do retângulo, beleza? Mas como a área do triângulo é metade da área do retângulo ou do quadrado, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que se eu dividir por 2, eu determino a área do meu triângulo. Então, a área do triângulo nada mais é do que a metade da área do retângulo, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que a altura é representada por H, né? E esse B aqui é a minha base, tá? Então, o B aqui é a base e o H aqui é a altura. Lembrando, você pode ter qualquer variável aqui representando, você só precisa entender a função de cada coisa. Como é que eu sei que isso aqui é a altura? Porque está aqui em pé, beleza? O Hzinho e aqui está formando um ângulo de 90 graus, tá? Esse quadrado aqui forma um ângulo de 90 graus, beleza? Vamos calcular um exemplo? Ó, exemplo 3, determine a área do triângulo, tá? Cuja base aqui é 10. Você pode até fazer as marcações, isso aqui ajuda muito, tá? 10 decímetros, beleza? E a altura é igual a 5 decímetros, beleza? Tá vendo? Esse H e esse B me permitem, tá? Essas variáveis aqui me permitem brincar, né? Manipular vários valores aqui. Então, vamos lá, pessoal. No primeiro, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai copiar aqui, ó. A gente já sabe que a área é o quê? É base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, quem é a base? 10 vezes a altura, que é quanto? 5. Isso tudo dividido por 2, né? Então, vamos lá, pessoal. 10 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, vai dar 25 decímetros ao quadrado. Ó, porque eu estou multiplicando 10 por 5, estou multiplicando decímetro por decímetro. Beleza, pessoal? Bom, a próxima área é a área do paralelogramo. Tá? O paralelogramo é um quadrilátero em que ele tem uma altura relativa aqui, beleza? Tá, pessoal? E ele lembra muito bem quem? Um retângulo, tá? Então, para calcular a área do paralelogramo, basta a gente fazer o quê? Fazer base vezes a altura. Lembrando, pessoal, se você quiser, você pode pegar esse triângulozinho que está aqui, ó, e fazer a projeção dele aqui, ó. Vê se vocês não concordam comigo. Quando eu olho para essa figura aqui, eu vejo um retângulo. Então, por isso que a área do paralelogramo, lembrando que o paralelogramo é uma figura geométrica que tem dois lados paralelos, tá? O que eu faço? Eu vou fazer essa projeção, pegar essa projeção aqui e jogar aqui. O que vai acontecer? Eu vou chegar no retângulo. Então, a área dessa figura é base vezes a altura, beleza? Ó, um exemplo, calcule a área do paralelogramo, tá? Para a base 7 milímetros e a altura 5 milímetros. Bom, aqui eu vou colocar 5, beleza, milímetros. E a base aqui, ó, vai ser 7 milímetros. Novamente, pessoal, qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo é base vezes a altura. Quem é minha base? 7. Quem é minha altura? 5. 7 vezes 5, 35. E aí a gente multiplica essas unidades de medida aqui, né, uma pela outra. Milímetro vezes milímetro vai dar milímetro ao quadrado. Beleza, pessoal? Bom, a próxima figura geométrica que a gente tem aqui é o trapézio, tá? Como é que a gente faz para calcular a área do trapézio? Vamos lá, pessoal. O que você vai observar? O trapézio é também uma figura geométrica, tá? Em que o que você observa? Você vai observar que ele tem uma base maior, tá? Que a gente chama de B grandão aqui, tá? A gente chama de Bzão. E a gente tem uma base menor, que a gente chama de Bzinho, tá? E todo trapézio, tá? Como qualquer figura geométrica, tem uma altura relativa. Como que eu faço para calcular a área do trapézio, pessoal? A área do trapézio sempre será base maior, beleza? Mais a base menor, então a gente vai somar essas duas bases aqui e vai multiplicar
pela altura, tá? E no final a gente vai dividir essa base por 2. Então, a área do trapézio nada mais é do que a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Ó, aqui a gente tem um exemplo que ele diz assim: calcule a área do paralelogramo, tá? Cuja base menor aqui é 4 quilômetros, beleza? A base maior, no caso aqui, é para ser Bzão, tá? A gente formar aqui para ficar bonitinho. Peraí. Bzão aqui tem que ser igual a 6, beleza? Quilômetros. E a gente tem a altura aqui que ele disse que é 8, né? Quilômetros aqui. Beleza? Bom, o que a gente faz? A gente sabe que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Bom, quem é a base... Tanto faz, tá? Que eu mudei a ordem, mas não vai fazer diferença. Bom, base maior e base menor vai ser o quê? 4 mais 6, né? Tá aqui, já tá dado. Vezes a altura dividido por 2. Pessoal, o que você não pode esquecer? Quando eu estou, né, trabalhando com matemática, isso vocês já viram nas expressões numéricas, primeiro a gente resolve o que está aqui dentro do parêntese para depois multiplicar. A gente poderia até fazer uma distributiva, mas não é o caso agora. Então a gente soma primeiro essas duas coisas, tá? 6 mais 4 vai dar 10 e a gente multiplica por 8, beleza? 10 vezes 8 é igual a 80. Beleza, 80 dividido por 2 vai ser igual a 40. Aqui eu não coloquei as unidades de medida, mas beleza, no final eu coloco, tá? Se você quiser, você pode fazer os cálculos aqui, colocando apenas os valores numéricos, mas no final você precisa obrigatoriamente colocar a unidade de medida, tá? Que é a unidade que você está utilizando para fazer o seu exercício, beleza? Então, a área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2, e a gente, né, respeita aí a ideia de expressão numérica, tá? A gente começa aqui primeiro pelo parêntese. Bom, área do losango, pessoal. O losango nada mais é do que um quadrilátero também. Se você observar aqui, ó, todos esses lados são iguais. Só que a gente sabe que ele não é um quadrado, beleza? Então, como que a gente faz para calcular a área do losango? Pessoal, simples. O que você vai observar? Você vai observar que o losango é uma figura geométrica que está dividida em quantos triângulos? Ele está dividido em 4 triângulos, tá? Outra coisa que você vai observar também é que, como toda figura geométrica, eu não falei, né, com exceção do triângulo, ele tem diagonais, tá? Diagonal, pessoal, nada mais é do que a reta que une, tá, dois vértices. Lembrando que vértices são pontos. Então, aqui eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Daqui para cá, ó, se você olhar, nessa linhazinha aqui, eu tenho o que eu chamo de diagonal menor, tá? Que é o menor lado aqui, beleza? Vai daqui a aqui. Ó, diagonal menor. Esse aqui é o Dzinho, tá? E daqui para cá, ó, eu tenho o que eu chamo de diagonal maior, tá? Que é essa medida aqui, o Dzão, tá? Então, como o losango ele pode ser partido, né, em 4 triângulos, o que eu tenho? Eu tenho que a área, tá, do losango nada mais é do que a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? Então, esse D aqui está representando a diagonal maior e esse Dzinho aqui, diagonal menor, beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Ele fala assim, calcule, tá, a área do paralelogramo, perdão, para D igual a 6 centímetros e o Dzão aqui que eu não coloquei igual a 9 centímetros, beleza? Então, aqui, pessoal, é 9, aqui é 6, beleza? Como que a gente faz para calcular a área? Lembrando, a área do losango, né, que está paralelogramo, mas é losango, perdão, é igual a 6 vezes 9, perdão, tá, é 6 vezes 9 sobre 2. Mas por quê? Porque a área nada mais é do que D vezes Dzão, ou seja, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Fazendo essas multiplicações, a gente vai ver que isso aqui vai dar 54 sobre 2, tá? E aqui vai ser 27 centímetros ao quadrado, que ficou faltando isso. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Novamente, vou deixar a listinha, tá, com os exercícios para que vocês possam responder e me entregar no final da aula. É importante que você tente fazer esse exercício ao longo da semana e tire qualquer dúvida referente à aula de hoje. Muito obrigado
Até a próxima, galerinha. Fui!